Uma doença que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre as gastrites, né, que são as doenças inflamatórias do estômago. Olá, eu sou o Thiago Carneiro, cirurgião aqui na cidade de Ponte Nova, né, aqui no canal. Eu costumo colocar vídeos, né, pelo menos aí 2, 3 vídeos todos os meses, sobre assuntos diversos do aparelho digestivo. E no meu consultório, apesar de atuar na área de cirurgia do aparelho digestivo, de cirurgia bariátrica, eu acabo atendendo também pacientes com doenças clínicas. Afinal de contas, às vezes os pacientes têm dor abdominal, têm desconforto, e ao longo desses últimos aí 20 anos de formado, eu acabei também fazendo cursos na área de gastroenterologia clínica e atuo também nessa área. Faço inclusive endoscopias para colocação de balão, endoscopias diagnósticas também, e me enveredei por essa área da clínica do aparelho digestivo, né? Essas doenças clínicas. E entre elas, uma doença que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre as gastrites, né? Que são as doenças inflamatórias do estômago. Então, todo o processo inflamatório gástrico, a gente diz que tem o nome de gastrite. Esse processo inflamatório, na hora que a gente faz biópsias gástricas, né, dá lá que está com infiltrado polimorfo nuclear, de neutrófilos, e também de células mononucleares, que são os linfócitos, são as caracterizadas como as gastrites mais crônicas, né? Aí é o infiltrado de linfócitos. Bom, a origem da gastrite ela é variável. Existe uma origem orgânica, né, onde o paciente tem, por exemplo, intolerâncias alimentares, parasitoses, algumas doenças sistêmicas que podem evoluir com inflamação da mucosa gástrica, e é claro, o uso de medicamentos, né, e como os anti-inflamatórios principalmente, os alginatos, e é claro também a principal causa de gastrite, né, 65%, 70% das gastrites, a infecção pela famosa bactéria H. pylori, né? O Helicobacter pylori é uma bactéria que tem um mimetismo pela mucosa gástrica, então ele não acomete outras regiões do nosso corpo, ele sempre infecciona e infecta a mucosa do estômago, e ele é uma bactéria exclusiva dos seres humanos, ou seja, se você der um beijinho no seu cachorro, no seu gato, você não pega H. pylori. H. pylori é uma bactéria que vive exclusivamente no tecido gástrico humano, então ela não vive em outra região do seu corpo e ela não vive em outros animais, é sempre nos seres humanos. É uma infecção extremamente prevalente nos países em desenvolvimento, né? Acredita-se que 80% da população brasileira tenha infecção pela bactéria H. pylori. Mas nem todas as pessoas desenvolvem quadros de gastrite devido à presença dessa bactéria no seu estômago. Há ainda outros fatores, como fatores genéticos, a linhagem da bactéria também é importante, além de outros hábitos relacionados à vida da pessoa que levam o paciente a ter mais ou menos sintomas dessa inflamação pela bactéria. Então existem diversas causas de gastrite, a principal delas é a infecção pela bactéria H. pylori. Não necessariamente uma pessoa que tem uma infecção pela bactéria H. pylori ou que está com uma gastrite, ela tem sintomas. Quando o paciente tem sintomas dispépticos, que são esses desconfortos no andar superior do abdômen, como empazinamento, eructação, mal-estar, dor na boca do estômago, queimação, o paciente tem o que a gente chama de dispepsia, né? Essa dispepsia, na grande maioria das vezes, ela é funcional. O que é isso? Ela é uma dispepsia ligada a questões emocionais, a questões de estresse, ansiedade. Ela não tem um caráter orgânico. Existe também a dispepsia de origem orgânica, e aí dentro dessa dispepsia de origem orgânica tem uma causa significativa que é a infecção pela bactéria H. pylori, e tem outras causas, como por exemplo abuso de álcool, abuso de outras drogas, outras doenças como eu já citei, parasitose intestinal e uso de outros medicamentos, alcoolismo, né? Tudo isso pode levar a uma dispepsia secundária, que a gente fala, ou orgânica. E dentre elas, a principal delas, desses quadros de mal-estar e na boca do estômago,
está a infecção pela bactéria H. pylori. Então, quando um paciente tem dor no andar superior do abdômen, tem sintomas dispépticos, você tem que classificar ele como portador ou de uma dispepsia secundária, que é essa causada pela bactéria H. pylori, que é a principal dela, ou por alguma outra causa, né, intolerâncias alimentares, parasitose intestinal e tudo mais, ou se ele tem uma dispepsia chamada funcional, que é mais comum em pessoas jovens, sem nenhum status de alguma doença, como anemia, como perda de peso, como massa palpável no abdômen, idade acima de 45, 50 anos. Então, para esses pacientes que têm algum sinal de alerta, é obrigatório a realização da endoscopia para investigar essa dispepsia, esse desconforto do paciente, com exames mais invasivos. Quando o paciente não tem nenhum sinal de alerta, ele não teve emagrecimento, ele não está com anemia, ele não é tabagista, ele não é alcoólatra, ele não tem a idade acima de 45 anos, ele não está com anemia, ele não está com perda de peso, já falei, anemia, esse paciente pode fazer um teste não invasivo para detectar a bactéria H. pylori, o que no nosso país é difícil de conseguir fazer, que é o teste respiratório. Pode também fazer o teste do antígeno fecal, que é para testar se não tem moléculas lá da bactéria nas fezes, e a sorologia não é muito boa para esse tipo de investigação. E aí, um desses testes estando positivos, desses não invasivos, você pode tratar a bactéria H. pylori, se ela der positivo em algum desses testes, para poder ver se o paciente vai melhorar da sua dispepsia. Se o paciente resolve fazer a endoscopia digestiva alta, que no nosso meio é muito mais fácil de conseguir fazer, ótimo, ele vai fazer lá o teste da urease, vai fazer também as biópsias do estômago, e aí sim ele vai saber se ele tem a gastrite propriamente dita, né, que é aquela inflamação da mucosa gástrica que eu citei, e também vai ver, né, nos testes que a biópsia faz, se ele tem a bactéria H. pylori. Havendo a presença da bactéria, que é um exame extremamente sensível, né, específico, porque ele vai ver lá que tem a bactéria, ele vai fazer o tratamento para essa infecção. Após o tratamento, que dura exatamente 30 dias, 14 dias de antibiótico, né, o tratamento de primeira linha, e depois mais 14 dias de antiácido, ele vai ficar 4 semanas sem tomar antibiótico, 2 semanas sem tomar nenhum antiácido, para poder fazer um teste novamente, ou não invasivo, né, do teste do antígeno fecal, ou até mesmo o teste respiratório, ou uma nova endoscopia, caso ele não tenha acesso a esses outros testes que eu citei. E aí, então, havendo a novo exame sem a presença da bactéria, ele está tratado. Não necessariamente o paciente que faz o tratamento da bactéria H. pylori vai se livrar dos sintomas dispépticos que ele tinha, porque muitas vezes ele pode ser portador de uma doença funcional. 20% da população adulta tem dispepsia funcional e não é o tratamento da bactéria H. pylori que vai fazer esses sintomas melhorarem. Mas sim, tem um grupo ali de 30% de pacientes que vão tratar a bactéria H. pylori dentro desses que têm dispepsia funcional e que vão ficar bem, vão ficar livres dos sintomas. Pacientes que fazem o tratamento e ficam por pelo menos 12 meses, 6 a 12 meses sem sentir mais nenhum mal-estar, a gente fala que a dispepsia dele era uma dispepsia causada pela bactéria H. pylori. Então era uma dispepsia chamada secundária, não era aquela dispepsia funcional, que era aquele paciente cuja a origem da dispepsia dele é multifatorial e não orgânica, ou seja, está mais ligado à sensibilidade visceral que esse paciente tem, a questões emocionais, a outras questões que não são de origem em algum agente, né, algum agente externo que está causando esses desconfortos do estômago e da digestão inicial do paciente. Então, eu acho que fica mais ou menos claro para vocês que essa investigação da bactéria H. pylori é importante, uma vez que a gente sabe que a infecção pela bactéria é a causadora em longos anos. É claro que não é somente a infecção pela bactéria, mas ela é essencial para que aconteça o desenvolvimento do câncer gástrico, né? Então, existe um processo na mucosa do estômago que, quando não tratada a bactéria H. pylori, ele evolui de inflamação para atrofia. A atrofia gástrica evolui para metaplasia. Da metaplasia completa e depois incompleta ocorre a displasia de baixo grau, depois de alto grau e, por fim, o adenocarcinoma.
O câncer gástrico é um câncer mais raro, entre os cânceres, né, que existem aí no mundo. Ele é o quinto câncer, se eu não me engano, é menos incidente que o câncer de cólon, é menos incidente que o câncer de mama, de próstata, que o câncer de pulmão, mas é um câncer extremamente agressivo, portanto a gente tem que investigar e tratar. O câncer gástrico, então, está ligado intimamente à infecção pela bactéria H. pylori, mas como eu já falei, não é somente a infecção pela bactéria H. pylori que leva a pessoa a desenvolver câncer gástrico. Ela tem que ter múltiplos fatores, como tabagismo, fatores genéticos, familiares, né? Fatores ambientais, alimentares. Então, assim, não é só ter a bactéria, até porque no Brasil 80% da população brasileira já teve contato com a bactéria H. pylori e não será 80% de brasileiros que terão câncer de estômago, é um número bem pequeno. Mas olha só, o tratamento, né, que a gente tem feito cada vez mais constante dessa bactéria e a melhora também do saneamento básico no Brasil, fazendo com que a contaminação por essa bactéria tenha diminuído, uma vez que a transmissão dela é de origem fecal-oral, igual qualquer outra bactéria do ambiente, que pode pegar pela boca, né, através de alimentação contaminada, água, contato mesmo com objetos com a bactéria, que desde a infância isso já acontece, essa contaminação, não tem como evitar. As pessoas que tratam, e a gente tem tratado muito, isso tem feito com que a incidência do câncer gástrico tenha diminuído, né, nas últimas décadas no mundo inteiro. Por quê? Porque o tratamento da bactéria H. pylori tem sido feito de uma forma mais constante, tá? Então fica aí essa dica e algumas orientações sobre a gastrite e a gastrite ligada à bactéria H. pylori.